E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. Tekken Bloodline, o anime da franquia Tekken produzido pela Netflix, finalmente saiu. E foi um anime que eu pessoalmente estava esperando muito e fiz alguns vídeos falando sobre ele aqui no canal. Inclusive dizendo que essa produção tinha o potencial para ser o melhor anime de luta da Netflix, ou que poderia ao menos estar encaminhado para ser o melhor após a primeira temporada. Mas então, o que eu achei desse anime? Vale a pena assistir? Fizeram jus à história da franquia que eles estavam adaptando? Vamos ver isso agora. Pega sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem, podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. Antes de tudo, um aviso, esse vídeo tem spoiler, beleza? Eu ia fazer um vídeo análise sem spoiler e outro com, mas eu tô tão pra baixo com esse anime que eu vou só desabafar com vocês nesse vídeo e vou falar de uma vez tudo que eu tiver pra falar. Esse vídeo aqui vai ser dividido em 3 partes. Na primeira parte eu vou fazer as minhas críticas. Na segunda parte eu vou dar as minhas soluções, sobre o que eu teria feito diferente se tivesse o poder na mão. E na terceira parte eu vou dizer se o anime vale ou não a pena ser assistido na minha opinião. Fique até o fim do vídeo porque tá bem completo, beleza? Bem, Tekken Bloodline, como eu já falei, é uma adaptação em anime feita pela Netflix da franquia de games Tekken. E esse anime se propõe a contar pra gente a história de Tekken 3, o terceiro jogo da franquia e que é o jogo mais famoso ou pelo menos o mais marcante, já que foi o game que realmente fez a franquia deslanchar. Nessa história, o protagonista, Jin Kazama, treina arduamente para buscar vingança contra uma criatura chamada Ogre, ou Ogro, que se alimenta do espírito de luta de grandes artistas marciais. Mas para além disso, a trama dos games nos traz muitos personagens secundários, cada um com estilos de lutas específicos e com histórias e motivações para lá de interessantes em sua maioria. E essas histórias estão todas interligadas com essa trama principal em algum nível. Parece uma história muito boa e que seria excelente de ser contada em um anime, certo? Pois é, mas acabou não sendo tão bom assim. Minha empolgação para ver Tekken Bloodline era tão grande que pela primeira vez eu fiz questão de ver um anime na sua hora de lançamento. É isso mesmo, não no dia, e sim no horário de lançamento. E foi nesse dia que eu descobri que os animes saem na Netflix às 4 da madrugada. Mas então eu vi o anime e... bom, eu fiquei bastante desapontado. Mas antes de falar sobre o que eu não gostei nesse anime, eu vou falar primeiro sobre o que eu gostei. Primeiro de tudo, eu gostei da intro, gostei da música, do estilo de coloração, o tom da intro em si, da duração, enfim, gostei da intro de forma geral. Normalmente eu sempre pulo as intros dos animes, mas em Tekken Bloodline eu fiz questão de ver em quase todos os episódios. E olha que eu vi o anime 2 vezes para fazer essa análise. Outra coisa que eu gostei muito nesse anime foram os personagens, Jin, Heihachi e Jun. Achei que esses personagens foram muito bem explorados, tanto individualmente quanto a relação deles em si. A relação entre Jin e Jun e Jin e Heihachi, pra mim, foram as melhores coisas desse anime. Outra coisa que eu gostei bastante foi a questão do treinamento do Jin. Acho que todo o treinamento dele foi muito bem mostrado e é completamente coerente com a segunda metade da história, onde ele tá muito mais evoluído. Mas embora eu tenha curtido muito essa coisa toda do processo de treinamento dele, eu acho que isso poderia ter sido um pouco cortado para dar espaço para outras coisas. Mas eu vou falar melhor disso na hora de falar sobre o que eu teria feito diferente. Mas algo que eu também gostei e quero frisar aqui é que a equipe que trabalhou nesse anime realmente se dedicou a esse projeto. Ficou nítido que eles aprofundaram na história do game e nos personagens e tentaram fazer um bom trabalho. E isso eu respeito muito. Bem, gente, então basicamente os meus elogios a esse anime meio que param por aqui, porque agora eu tenho muitos pontos negativos para pontuar. Primeiro de tudo, um ponto muito negativo nesse anime e que é o principal é a duração dele. A produção teve apenas 6 episódios e por causa disso ela sofreu demais, muito mesmo. Como eu já disse, é completamente nítido que a equipe que trabalhou na produção do anime fez um grande esforço para transmitir bem a história do anime e seus personagens. É visível que os produtores se aprofundaram na história da franquia e eles deixaram isso claro com muitas referências, desde movimentos de luta até citações de personagens e também na história dos jogos antigos.
Mas apesar disso, eles não conseguiram nem de longe dar o devido destaque que cada personagem merecia. Isso ficou completamente nítido, já que muitos personagens foram citados, mas foram apenas meros figurantes na história, sem ter uma luta mostrada, uma relação com outros personagens que apareceu explorada e tudo mais. Por exemplo, o personagem Baek do Sun é citado como sendo uma das vítimas de Ogre, e um dos personagens que apareceu no anime, Hwoarang, é discípulo dele, mas no anime não há nenhuma cena ou diálogo que une os dois. Ou seja, quem tá vendo o anime e não conhece a história dos games jamais saberia que Hwoarang é discípulo de Baek. E há até uma trama perdida na história, porque esse Hwoarang, que foi apresentado como pseudo-amigo do Jin, teve seu mestre morto pela mesma coisa que matou a mãe de Jin, deveria ter tido alguma trama ou ao menos um diálogo abordando isso, certo? Pois é, mas não teve. E essa falta na história com certeza não aconteceu por causa da falta de atenção dos produtores, porque como eu já disse, eles aparentemente se aprofundaram na história, mas isso aconteceu porque eles simplesmente tiveram que correr com tudo e não tiveram tempo de abordar essa trama. E isso é só um exemplo entre muitos. Já que estamos falando da relação de Jin e seus amigos, quando o torneio do Rei do Punho de Ferro começou, foi simplesmente jogado pra gente que ele, Hwoarang e Shao eram grandes amigos, sendo que antes do torneio começar eles tiveram literalmente alguns segundinhos de interação. Sério galera, foi uns 10 segundos pra cada, e sem falas. E o problema de tudo isso é que eles tentaram fazer essa amizade gerar tramas supostamente importantes do meio pro final da história. Mas por não ter tido momentos suficientes envolvendo eles, essas tramas acabaram provocando muito menos emoção do que deveria, ou seja, ficou meio xoxo. Outra coisa que sofreu muito pela falta de tempo do anime foram as lutas. Sério galera, que torneio meia boca foi esse? Quando a gente está começando a ter emoção em uma luta, pronto, ela já acabou. E fora que muitos personagens da franquia foram citados no torneio e sequer foram mostradas as lutas deles, como Ana Williams, Feng Wei e até mesmo personagens icônicos como Yoshimitsu. E isso foi um desperdício total, porque muitos desses personagens têm histórias e tramas muito interessantes a se explorar, o que daria uma grande carga dramática para as lutas e o torneio de forma geral. O único personagem que isso foi realmente mais ou menos trabalhado foi o King, mas ele era só mais um entre muitos e muitos outros. Kengan Ashura mostrou pra gente um mega torneio com muitos personagens interessantíssimos, e cada luta daquelas causava uma grande emoção pra gente. Lutas cheias de reviravoltas, técnicas marciais e tudo mais. Só que lá essas lutas tiveram tempo para serem trabalhadas, coisa que aqui em Tekken não teve. E é uma pena, porque os personagens de Tekken e suas técnicas e habilidades, na minha opinião, são bem mais interessantes do que os de Kengan Ashura. Só que isso não foi culpa dos desenvolvedores, galera. Eles se esforçaram, dá pra ver isso. Mas é que simplesmente não dá pra trabalhar bem um torneio em 3 episódios, e isso é um fato. Outra coisa que eu reparei é que esse anime careceu de recursos. Isso foi muito nítido nas várias cenas repetidas que o anime teve, tanto em golpes quanto em flashbacks. E repare que isso ocorre principalmente nos episódios que as lutas têm uma animação um pouco mais trabalhada, como em Jin vs Heihachi e Jin vs Ogre. Reparem que nessas cenas é flashback o tempo todo, o que significa que eles precisaram repetir cenas por falta de recursos para criar novas. A falta de recursos também é evidenciada no pouco número de episódios da série e na animação, que é só mediana, sem muitos ápices de qualidade. Eu fico um pouco irritado porque eu senti realmente que a galera que trabalhou no anime se empenhou em se aprofundar na história e em fazer algo bem feito, mas eles simplesmente não tiveram tempo e orçamento para isso. Galera, 6 episódios é muita pouca coisa. Se vocês compararem com outros animes da Netflix, até obras que ninguém conhece, como 13 e 6 Punhos, por exemplo, sempre é pelo menos 8 episódios em uma temporada, e obras mais conhecidas costumam ter uns 12 episódios. Por que Tekken, que é uma das maiores franquias de luta do mundo, recebeu tão pouco? Sei lá, é difícil de entender. Eu acho simplesmente um desrespeito da Netflix com essa franquia que tem tanto potencial e tanta história. Mas enfim, eu poderia ficar horas reclamando e tecendo críticas aqui. É hora de dar soluções. O que eu faria de diferente? Bom, eu acho que a equipe, com o pouco que eles tiveram, foram competentes em fazer algo minimamente bom. Então realmente não há muito para onde correr para fazer essa história ficar realmente boa como deveria em somente 6 episódios. Mas eu pensei em algumas soluções que eu acho que tornaria algumas coisas um pouco melhores.
Uma coisa que eu faria diferente, por exemplo, seria tirar um pouco do tempo que foi investido na fase de treinamento do Jin e focar nas outras relações dele. Toda aquela parte do treinamento dele, a relação dele com o Heihachi foi muito bem trabalhada, mas visto que muita coisa faltou ser desenvolvida nesse anime e que ele teve tão pouco tempo, eu tirava alguns minutos do tempo total dessas cenas todas e investiria na amizade de Jin com Hwoarang e Xiao. Talvez até mesmo mostrando ele chegando na escola pela primeira vez, arrumando briga lá e tal. Como eu disse, durante o torneio forçaram muita barra com essa amizade, então eu penso que mostrar como tudo começou, dando pelo menos uma cena de Jin com cada um deles e eles três juntos, valeria a pena para construir melhor a carga dramática que o anime quis passar depois. E para fazer isso não era necessário tanto tempo assim, dava para tirar uns 4 ou 5 minutos daquela cena toda de diálogos de Jin e Heihachi e aqueles movimentos repetitivos de treinamento para desenvolver isso muito bem. Então, quando chegasse a hora do torneio, compraríamos muito melhor essa amizade toda deles. E fora que isso seria bom comercialmente, já que mostrar Jin na escola seria favorável no sentido que esse anime foi feito para o público jovem, e gente jovem normalmente gosta de ver personagens na escola, porque se identificam com isso. Outra coisa que eu faria seria investir um pouco menos nas cenas de luta-treino de Jin e Heihachi e investiria mais nas lutas do torneio, que foram meio rushadas. Teve personagens que tiveram um grande destaque no anime e as lutas deles foram muito curtas, como por exemplo Paul Phoenix, que foi muito hypado pelo próprio anime e a luta dele durou pouquíssimo tempo e ele demonstrou muita pouca coisa contra o King. Então o personagem acabou sendo pura conversa fiada no final. E o grande problema aqui não foi tanto o Paul perder, porque isso até que gerou um certo impacto pela surpresa, mas por ele ter sido derrotado em uma luta tão curta, onde ele demonstrou tão pouca coisa. Ficou uma sensação de vazio muito grande. E outra coisa que eu faria diferente seria não mostrar tantos personagens. Eles mostraram muitos personagens cujas lutas não foram exibidas, e isso gera um desapontamento muito grande, principalmente em quem é fã da franquia. Por exemplo, foi chato demais ver personagens como Ana, Yoshimitsu, Lei, Fei e Marshall Law serem mostrados e serem descartados do torneio sem nem lutarem. Acho que teria sido melhor se eles simplesmente não fossem mostrados. Bom, gente, essas são as entre aspas soluções que eu tinha para apresentar. O que eu teria feito diferente caso eu tivesse o poder de decidir sobre o anime. Claro que nada do que eu falei aqui seria a solução milagrosa que deixaria o anime perfeito, porque realmente não tem como alcançar o potencial merecido por essa história em tão pouco tempo. Mas eu acho que se essas decisões tivessem sido tomadas, as experiências ficariam um pouco melhores. E agora dando uma visão geral, Tekken Bloodline é um anime bem mediano. Para quem não é tão aprofundado na história da franquia, talvez veja e goste, mas até essas pessoas podem sentir que algo está faltando para essa história ser realmente boa. Principalmente quem é fã de obras de luta e já viu animes bons como Kengan Ashura e Baki. E quem é fã da franquia pode curtir as referências, mas acho que vão se decepcionar um pouco pela produção não abordar as muitas e muitas possibilidades que poderia. No fim, aquele que para mim tinha o potencial para ser o melhor ou um dos melhores animes de luta da Netflix foi um anime bastante mediano, com certeza muito inferior às produções mais bem feitas, como Kengan Ashura e Baki. Minha nota final para Tekken Bloodline seria 5, ou seja, exatamente na média, nem bom e nem ruim de forma geral. Eu recomendo que vocês assistam só para entretenimento mesmo, mas não esperem grandes emoções. E é claro que como um grande fã da franquia Tekken, eu torço para que tenha uma nova temporada e que ela seja muito melhor do que essa primeira, com muito mais investimento, mais episódios, uma animação melhor, uma história mais bem feita e tudo isso daí. Mas, sinceramente, com todas as críticas que eu tô vendo, eu acho um pouco difícil essa obra ir pra frente. Mas, no fim das contas, eu torço pelo melhor. E essa foi a minha análise sobre Tekken Bloodline. Na verdade, eu nem queria muito fazer esse vídeo, mas como já tem meses que eu venho trazendo notícias dessa produção aqui no canal, e até mesmo colocando expectativas nela, eu me senti na necessidade de trazer esse vídeo. Mas claro que eu recomendo que vocês assistam e tirem suas próprias conclusões sobre tudo que eu falei aqui. E caso vocês já assistiram, deixa aí nos comentários as opiniões de vocês. Vocês gostaram de Tekken Bloodline? Não gostaram?
Discordam do que eu disse? Concordam? Comentem aí pra eu saber. Agora vai estar passando aí na tela os outros vídeos que eu fiz sobre esse anime aqui no canal, a título de curiosidade mesmo. E é isso. Até a próxima, galera!